Hoje o Patrono Podcast recebe Vanderlei Modesto, um dos nomes mais populares do jornalismo policial no Amazonas. Repórter de rua, direto, conhecido pelas coberturas ao vivo, pelo estilo popular e pelo famoso sapato azul, que virou sua marca registrada. Hoje vamos falar de jornalismo policial, bastidores de polícia, Wallace Souza, política e vida real. Seja bem-vindo ao Patrono Podcast. Tudo bem, meu amigo? Obrigado pela oportunidade, meu amigo. Boa noite, Kennedy. Prazer estar aqui com você. Vanderlei, quem é você antes da televisão? Rapaz, é uma história longa, mas eu vou resumir. Eu sou do Acre, né? Eu nasci no Acre e logo cedo meus pais se separaram. Minha mãe se separou do meu pai. Eu não conheci meu pai. Meu pai, ele faleceu, eu não conheci meu pai. E eu fui criado, não foi pela minha mãe, não, foi por uma tia. Porque na época que eles se separaram, minha mãe se separou do meu pai, aí a minha avó, que era gente boa, né, resolveu me doar. Ela me deu para um homem da Petrobras para ir para São Paulo e seguir minha vida para lá. Quando ele passou em Manaus, que a Petrobras parou a balsa aqui em Manaus, aqueles balsa grande, né, alojamento que dizem, aí ele me levou na casa da minha tia, em São Jorge, para me despedir da minha família. Quando chegou lá, minha tia não tinha filho. E eu também não tinha mãe. Ela pegou e disse: ele não tem filho. Ele não tem mãe, eu não tenho filho, então ele vai ficar. E o seu Casuso deixou. Eu fiquei com ela, com a dona Vera, né, que é a minha mãe, que me registrou. E aí eu sou filho único, né, dela. E eu não conheci meu pai. E a minha mãe legítima, minha biológica, faleceu ano passado. Né, já faleceu com 90 e poucos anos. E essa outra agora tem 83. Mas aí eu sou essa pessoa, né, cara? Meus irmãos ficaram no Acre, por parte de pai. E eu vim para cá sozinho, só eu e eu mesmo. E o interesse pelo jornalismo, como foi que começou? Rapaz, começou desde a infância. Desde criança, eu já brincava de ser repórter, né? Eu já tinha, assim, uma tendência. Eu ia, às vezes, para os locais e eu começava a narrar jogo, entendeu? Sem microfone, sem nada. Eu começava a narrar o jogo, eu perguntava muito das pessoas e na escola, no primário, eu já fazia peça de teatro, entendeu? Eu sempre recitei poema e fui me destacando, né? Fui desenvolvendo. Mas a grande pegada mesmo foi quando teve o Garota São Jorge, né? Garota São Jorge, que um dos convidados era o Ronaldo Tiradentes, que era o camarada que ia apresentar a festa. E quando chegou lá, Kennedy, nesse dia, estava lotada a praça, umas 3 mil pessoas na Praça São Jorge, mas lotada. Garota São Jorge, 10 garotos desfilando. Qual é o ano? Não lembro bem o ano não, mas só sei que faz um bocado de tempo. Aí a gente foi para lá e quando chegou lá o Ronaldo pegou e disse: aí, como você fez tudo aí, juntamente com o Jô e com o Gato, apresenta. Eu digo: mas rapaz, como? Ele disse: vai lá, te vira. E ele era jurado, ficou lá no júri. Rapaz, eu fui lá, que eu apresentei. Só que quando terminou a festa, eu fiquei parado, sentei assim, digo: rapaz, eu gostei desse negócio. Mas aí, como é que vai continuar? Aí o Gato chegou e disse: Vanderlei, eu tenho 2 bocas de alto-falante. E o meu tio tem ali na Refrio, lá na Feira de São Jorge, ele tem um estúdio. O estúdio não tem lá um local que dá pra gente botar uma voz. Eu digo: rapaz, vamos lá ver. Aí tinha uma mangueira. Tem uma mangueira até hoje no São Jorge. Eu peguei, preguei as bocas de alto-falante na mangueira e fiquei falando lá da Refrio, que ficava atrás da feira. Era JGW, que era Jô, Gato e Vanderlei. Aí começamos nessa situação, né, nessa história. Aí começa daí o gosto pela comunicação. E o Ronaldo tinha um Clube do Rei que eu transmitia à tarde. E na época o Amazonino era o governador e o Ronaldo era chegado dele. Aí quem ia mexer comigo? Porque o bairro urbanizado. O bairro já estava lá, cheio de casa, de alvenaria e tudo mais. O cara tá com uma boca de alto-falante na mangueira. Quando o cara contou: que negócio é esse, rapaz? Olha, é um barulho danado, né? Eu botava no volume 10. E qual era a programação que tocava lá na Boca A de Ferro? De programação manhã, era de boa. tarde e de noite, ficava agarrado lá. Começava 8 horas da manhã, tinha o prelúdio musical para começar. Aí a gente transmitia o Jornal da Manhã. Aí depois tinha comerciais, tinha um comercial, eu fazia um especial com o Tim Maia, fazia um especial com o Paralama do E Sucesso. tu ficava de 8 da manhã até de Não, noite? tinha outros locutores. Já tinha outras Olha, pessoas e lá. faturava como que faturava? Rapaz, a gente cobrava do comércio lá. Legal. Uma pequena bacatela só para segurar mesmo. Mas deu... Inclusive o Prado Som
tinha o Pedrinho, que é parente dele, o Pedrinho, era o Pedrinho Paim. Ele era locutor também. E o Prado era o nosso patrocinador, que o Prado na época trabalhava na Prado Som, ele era lá vendedor na Do Prado. Grupo Jaburu, né? É o Grupo Jaburu, e ele já era o nosso patrocinador. Aí tinha o Márcio Nobre, tinha o Marcondes Mendonça, tinha o Pedrinho, e tinha eu, e tinha a Renata. Né? Legal. E quando era tarde, a gente fechava com o Clube do Rei. Toda tarde era o Clube do Rei direto. Tocava lá Tocava tudo. na mesa e soltava o Clube do Rei. E quem que abriu as portas para você da TV e como é que foi o seu primeiro contato com a reportagem policial? Deixa eu te contar essa história que é interessante. Eu tinha voz, mas nesse intervalo eu ia lá para o centro da cidade para o bate-palma. Eu trabalhava na Carina Moda, na porta da loja. E trabalhava também no Poderoso da Moda. Eu me virava, né, naqueles boca de alto-falante lá. Só que eu me policiei com relação a não falar só de oferta da loja, não sei o quê. Eu dava também notícia de jornal. Eu falava também do horóscopo das pessoas. Eu dizia a hora que o ônibus ia sair, a hora que o ônibus ia chegar. E aí as pessoas foram vendo isso, que era diferente. O dono da loja gostou, né? E um dia passou um camarada lá e disse, rapaz, tu quer ir para a Rádio Cidade de Manacapuru? Eu falei, rapaz, se der certo eu vou. Aí eu saía 4 horas daqui, sábado. Não, saía meio-dia, para chegar lá em Manacapuru, de 4 às 6 era o programa, e domingo de 8 às 10. E aí, eu ia daqui para a Rádio Cidade de Manacapuru. Quando foi um dia eu vinha voltando, aí passei na frente da RBN, que era no Santo Antônio. Bem na passagem ali, né? Aí tinha um moreno lá na porta, de braço cruzado, assim, olhando para a rua. Eu falei, tem vaga para repórter aí? Era o Célio Antunes, que até faleceu, né? O moreno que lia 40 laudas sem precisar de... Ele decorava 40 laudas sem precisar de telepronto. Aí ele disse, rapaz, tem. Tu é repórter? Sou. Eu não era repórter nada, não tinha registro profissional, não tinha nada. Só que eu já tinha, né? Já tinha a prática. Aí eu cheguei com os caras, Batista, Chicanísio, como era o nome do o Sabino, era o operador de áudio, iluminador, motorista, repórter e o cinegrafista, era 5. Cheguei para os caras e digo, olha, é o seguinte, se vocês me ajudarem, o primeiro salário é de vocês. Olha, vocês não quiserem. Aí me ajudaram. Rapaz, ele fazia as pautas, fazia tudo. Quando eu chegava lá, todo dia a mesma pergunta na Assembleia. Se eu tenho alguma emenda parlamentar, ficou alguma pendência, todo dia a mesma coisa. Cara, não é assim e tal. Eles faziam a reportagem para mim. Só que depois veio a cobrança de registro profissional. Depois eu fui estudar. Eu tirei meu registro profissional. Hoje eu sou da FENAJ, Federação Nacional de Jornalismo, né? Sou profissional, mas quando eu comecei foi assim, entendeu? Foi uma tendência, né? Porque às vezes as pessoas chegam, e eu sempre digo isso quando eu vou dar palestra, gente, reportagem, jornalismo é igual jogador de futebol. Você pode querer, mas se você não tiver tendência para a coisa, não vai, meu amigo, não vai. Tem muita gente, Kennedy, que quer, sabe, estourar, quer fazer sucesso, mas não vai. Eu conheço algumas pessoas assim, sabe, de qualquer jeito o cara quer, mas não vai, não dá, entendeu? E o meu grande professor nessa história toda foi o Ronaldo. Eu aprendi muito com o Ronaldo. Eu ia lá para o Clube do Rei, ficava lá sentado lá, esperando terminar, só para ter o fato de andar com ele. Legal. E às vezes, no jornal da TV Amazonas, quando ele trazia o que ele lia, né, lá, a pauta, e o script, eu pegava, botava, enrolava, botava debaixo do braço, vinha no ônibus. Às vezes eu abria para as meninas ver do lado, né? Aí você da TV, eu digo, mas rapaz, né? Um negócio assim, mais ou menos. E como foi a sua primeira vez ao vivo? Meu amigo deu um tremelique muito grande, olha. Eu estava lá em frente do quartel ali eu acho que é do Exército, né? Aquele quartel ali da Cachoeirinha. Eu me lembro até hoje que os venezuelanos atiraram num avião brasileiro e feriram um soldado brasileiro e ele estava lá no hospital geral, né? Ali da Cachoeirinha. Meu amigo, eu errei umas 40 vezes, eu acho. Aí o chicanês pegou, botou a câmera no tripé e deixou fixa. Disse aí, pegou um papel, escreveu tudinho para me ler. Aí eu consegui, que era até para TV Manchete na época, que passava o Pantanal, né? Eu consegui ler. Mas não ficou muito legal não, mas ao vivo é fogo, né? Até hoje a gente ainda sente um frio na barriga. Vanderlei, como é que você acha que constrói a autoridade que você construiu no jornalismo policial? Rapaz, é uma questão de você ter informação e você passar credibilidade, né, para as pessoas. Porque muitas vezes
Como o Pedro Bial disse, o repórter é um contador de história. E para você ter credibilidade, para a pessoa confiar em você, você tem que chegar e dizer aquilo que você sabe, mas com informação precisa, entendeu? Tendo ali uma fonte. Então, a gente vai discutir, vai conversar com alguém, com uma autoridade, a autoridade sabe que você está falando com base, né? E muitas das vezes, eu vou dizer agora para você que está começando o jornalismo, está aqui, ó. Você pega aqui, tudo que você vai falar, você escreve aqui e fica aqui, ó, na mão. Então, na época era um pedaço de papel. Você pegava um papel, dobrava, escrevia tudo e ficava com ela aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho base no que eu vou falar. Principalmente números, nome de pessoas, nome de rua, que às vezes tem um nome estranho, e a gente anota aqui. Agora, quando você for falar com qualquer pessoa, seja do vereador ou presidente da República, policie-se, aprenda tudinho, leia a respeito do assunto, para você chegar lá não vai perguntar uma coisa que não tem nada a ver no contexto, é o que acontece muito hoje, sabe, Kennedy? O assunto é, digamos, Ponta Negra. Vamos organizar a Ponta Negra para o Réveillon. Aí lá vem um repórter, e como é que vai ficar aí, prefeito? Lá, a BR-319 não tem nada a ver com o prefeito e não tem nada a ver com o contexto. É um assunto que é para cá, o cara destoa para ali, para quê? Para arrumar like, para ter, como é que se diz, seguidores, né? Que acontece muito, mas isso aí, a credibilidade parte da confiança que a pessoa vai ter em você, né? Porque você jamais vai conversar com uma pessoa, por exemplo, eu vou conversar com o governador do estado do Amazonas, que hoje é o Roberto Cidade. Eu não vou perguntar para ele, o governador, por que você não fez isso há um ano atrás? Porque eu não era governador. Por que você não veio assim mesmo? Porque eu não era governador, eu sou governador a partir de hoje. Então a gente chega lá e começa a partir dessa base. Hoje é mais fácil ficar conhecido, porque você tem a rede social, como você falou. Cada um hoje tem uma micro TV ali que pode viralizar o vídeo. E você ficou conhecido numa época que não era tão fácil, não tinha essa tecnologia toda, né? Como foi para você ficar conhecido? E quando você percebeu que já estava conhecido? Rapaz, eu fiquei conhecido através... Foi assim, eu trabalhava na crítica, eu era correspondente do Aqui Agora, mas não estava conhecido. Aí o Irlandino Silva, que hoje trabalha lá na TV Cultura, ele trabalhava na crítica. Aí a gente conversa, vai, ele disse, rapaz, eu trabalhando na Globo, cara, com o Pedro Bial. Eu digo, poxa, bicho, eu sou muito fã do Pedro Bial, ó. Gosto muito das matérias dele e tudo mais, a apresentação dele. Rapaz, ele tá vindo aí. Falei quando ele vai chegar, daqui a uns dias. Quando ele chegar, eu vou lá com ele. Quer ir lá falar com ele? Quero. No fundo, eu estou almoçando lá no restaurante da crítica, parou um táxi, o Dinho, entra aqui. Eu digo, eu estou almoçando, disse, entra aqui, embora ali. Carvalho Leal, onde hoje é a drogaria ali, né? Rapaz, que chegamos lá, tinha TV Amazonas, aí eu digo, o que a gente ia fazer aqui? Bora. Corredorzinho assim, vamos embora. Chega lá, que ele abriu a porta, o Pedro Bial estava sentado de perna cruzada. Ah, rapaz, olha, meu irmão, foi um impacto muito grande, né? Aí eu conversei com ele pouco, mas aprendi muito. Eu falei para ele, Bial, o que eu faço para ser um Pedro Bial? Ele disse, não, eu consigo me imitar. Mas não tinha um de sapato branco? Eu falei, tinha. Eles usa um sapato azul. E um dia a gente se encontra. Kennedy, eu fiquei tão entusiasmado assim, fiquei tão, sabe, fora de mim, que eu não bati nem uma foto com o cara. E na hora deu aquele start do homem do sapato azul, nasceu ali naquele Aí momento. eu disse, tá, aí comprei o sapato azul, comecei a usar. Meu amigo, as pessoas nem me olhavam. Quando é hoje, tá aqui o sapato azul, eu tô com ele aqui, ó. Ai, aí. Esse Certo. aqui é... Então... E como é que surgiu? Ele falou isso aí, no outro dia tu foi lá, comprou o sapato. Não, depois, um tempo depois. Não foi imediato? Não foi imediato, não. Acho que foi 1 ano, meio, 2 anos depois. Por que que demorou esse tempo Porque todo? é caro e não tinha. E eu não sabia onde comprar, porque na época o celular estava chegando ainda, não tinha essa tecnologia que tem hoje. Que hoje tu pede no Mercado Livre e tudo, né? E na época não tinha. Mas eu ia passando, eu ia para a TV, eu ia passando ali na rua Pará, olhei para o lado, tinha um sapato azul na vitrine. Eu, rapaz, eu não queria nem saber se estava no meu pé. Quando esse sapato, o cara deu preço, eu meti no pé e deu certo. Aí eu fui trabalhar. E aí, o que aconteceu A na partir sequência? daí começou... Tu mostrava, sou homem do sapato azul e tal. comecei a mostrar. Comecei a mostrar. Vanderlei Modesto, homem do sapato azul, e foi indo aí, pronto. Pegou de uma certa forma que hoje eu não posso mandar com outro sapato, tem que ser azul. Só que eu ando com outro sapato, né? E qual caso mudou sua carreira? Caso que tu diz assim... Um caso que você atuou que que grande repercussão. Rapaz, teve vários, né? Muitos casos. Teve o caso da Sabrina Catrine Quinta do Nascimento, uma garota de 13 anos de idade, que foi morta por 6 membros de galera ali no Aleixo.
E esse caso aí repercutiu bastante, né? A gente fez essa matéria. Outra matéria foi de uma garota, criança, né, de 2 anos e 8 meses, que os bandidos mataram a criança, enforcada, sabe? E foi horrível, degolaram a criança. Foi um negócio muito, muito horrível, sabe? Muito triste aquilo. E outros casos, né, que a gente fez matérias aí, que repercutiram bastante. Matérias que a gente mandou em nível nacional. E aí o Brasil foi conhecendo, né? E de uma certa forma, o jornalismo assim, é interessante. Você está numa emissora de televisão e é tudo igual. Só que você tem que fazer diferente. Não é que você vai aumentar nem diminuir, mas faça diferente. Você está conversando com a pessoa, está na tua frente ali. Então, essa maneira de você passar para as pessoas é que gera confiança e um vai passando para o outro, né? Aí você vai sendo conhecido. E os casos que repercutiram bastante foram esses aí, né? Da Sabrina, dessa criança de 2 anos e 8 meses, da Sara Juana, né? Sara Juana, que até hoje ninguém sabe se ela está na Colômbia, dizem que ela está na Colômbia, outras pessoas dizem que ela morreu, mas eu não acredito não que a Sara Juana morreu, não, porque de onde ela sumiu, que era daqui para o portão, são 100 metros no máximo. Que um homem vinha piloto da moto, outro atrás, botaram ela no meio e sumiu. Até hoje não acharam o corpo da menina, mas eu acredito que ela não está morta não, deve estar viva. E como é que nasce, Vanderlei? Como nasce uma notícia policial em Manaus, hoje, com a tecnologia? Tu tem um grupo aí... Tem vários grupos. A galera aciona, olha, aconteceu aqui uma ocorrência. Porque assim, ó, a reportagem policial, você tem que saber fazer, porque senão você, ao invés de dar a notícia, você vai ser a notícia. Imagina o camarada, ele foi morto com 5 teçadadas. Chega lá, o cara tá no chão. Só que o cara é faccionado, ele é membro de uma facção criminosa. Quem matou também é membro de uma facção. A família tá lá. E aí tu vai chegar lá, porque se aqui era vagabundo, era bandido, tu vai ficar lá. E aí o que a gente faz? A gente checa a notícia, alguém passa a pauta pra gente, né? Isso da emissora, da televisão. No meu caso não, porque eu já tenho aqui as fontes. Mas aí alguém passa a pauta, olha, rua tal, bairro tal, tem uma situação assim, assim, assado. Tá, a pessoa vai para lá e não é chegar de supetão, é chegar e analisar, você para e fica vendo a situação, o movimento, como é que tá e tal, vê ali e tal, tá ali o corpo, tá ali a polícia, tá ali os familiares e tem alguém que viu. Primeiro de tudo é você chegar dizendo onde você tá. Rua tal, bairro tal, zona tal, de Manaus, Amazonas, porque às vezes o camarada dá o nome da rua, dá o nome do bairro e não diz que é de Manaus, do Amazonas, porque vai querer saber onde é, o cara vai no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasil, todo mundo, em todo canto tem o nome da rua repetido, né? Aqui em Manaus tem nome de rua repetido. Então você situa e diz o que aconteceu. Aqui aconteceu isso, isso e isso, e o senhor viu alguma coisa, a senhora viu alguma coisa, já começa a conversar com as pessoas, entendeu? Aí você monta o cenário, né? O cenário, e a partir desse cenário você vai conversar com as autoridades competentes. O que acontece muito é que a polícia está lá trabalhando, o perito está trabalhando, o repórter chega, sem a polícia, sem ter feito a perícia ainda, sem a polícia ter apurado nada, eu vou botar o microfone na boca do delegado, o que o delegado vai dizer se o delegado chegou agora? Não sei. Aí, às vezes, o perito, teve uma confusão um dia desse, né? O cara está lá, isola a área. Aqui em Manaus tem um erro muito grande. O crime aconteceu aqui, é gente passando para lá e para cá, para lá e para cá, altera a cena do crime. Qual era o certo? A polícia isolar a área toda, você pode ficar até aqui, daqui para lá não pode. Já tem informação? Não, então acalma que vai ter. Daqui a pouco vai chegar algum parente, né? Só que as pessoas querem dar notícia sem ter conhecimento. O que é que eu posso dizer numa hora dessa? Olha, nós estamos aqui na rua tal, do bairro tal, zona tal de Manaus, Amazonas, e aqui a situação é essa. Um rapaz foi ferido aí com vários tiros, não sei se é 4 ou é 5, não passaram para a gente direito, não sei o nome do rapaz ainda, mas daqui a pouco a gente vai trazer para você. E aí vai construindo, entendeu? Olha, já tem o nome do rapaz, é fulano de tal. O perito está fazendo ali o trabalho dele, daqui a... Perito, quantos tiros? 5, olha, o nome do rapaz é esse, foram 5 tiros, e a família dele está aqui, a senhora quer falar alguma coisa? O pai, não quer falar nada, não. Tá bom, mas o que é que foi? Foi vingança ou foi acerto de conta? Por aí, entendeu? Mais ou menos
É assim que a gente... Sempre na parcimônia ali esperando, né? Isso. E Vanderlei, como é que funciona essa questão? Você considera uma pessoa que tem... É um cara articulado, conhece muita gente, muitos anos de praia, né? De luta. E você se considera um cara que é bem informado, assim, tudo que acontece hoje um crime, você já tem um informante, já tem uns grupos ali que te informam. Como é que funciona isso? Rapaz, a gente tem bastante grupo. Tem bastante grupo. É difícil hoje não acontecer, assim, tanto no interior como em Manaus, um crime que a gente não conheça, não saiba, não esteja por dentro. Porque agora aqui os repórteres estão tudo na rua. E a gente tem a rede de portais independentes. São 15 portais ligados. Maravilha. Quando sai num portal, sai nos 15. Às vezes, quando você for para a pauta da prefeitura do governo, vai ver lá o Ivan. O Ivan, né? Rapaz bacana pra caramba. Ele é um pouco feio, né? Mas é gente boa. Foi isso aí, nasceu bonito mesmo, bichinho. E ele leva uns 10 microfones na mão. Aí chega lá e bota lá naquele dispositivo, bota o microfone tudinho, e aí o pessoal fica olhando. São os portais. É uma rede. É uma rede de portais. Você acha que o povo acredita mais em quem está na rua ou quem está no estúdio? Rapaz, é uma situação que é o seguinte, um depende do outro, né? Quem está no estúdio depende de quem está na rua. E quem está na rua, às vezes, depende de quem está no estúdio. Porque não adianta o repórter fazer uma matéria na rua, se o apresentador está aqui, aí ele não comenta nada da matéria, a matéria caiu por terra. Né? Então, eu acho assim que deve ter um sincronismo. Os dois merecem confiança, tanto quem está no estúdio, o âncora, né, tem que ter conhecimento, e o repórter também. Agora, de um modo geral, você tem que saber abranger tudo isso. Porque você faz tudo na rua, porque o cara está aqui. Deixa eu botar a matéria aí. Desanima o repórter, né? E como é que surgiu, Vanderlei? Você foi um cara que eu vi assim, muito exponencialmente falando na questão do programa do Wallace, né? Uhum. Ali você teve uma grande visibilidade, Foi. Programa de grande Audiência, abrangência, né? audiência. Como foi que você entrar nesse programa do Wallace? Uma boa pergunta essa aí, Kennedy. Eu, antes do Wallace, antes do Canal Livre, eu já trabalhava em televisão. Eu trabalhei na TV RBN, que era Manchete, depois fui para a TV Cultura, depois eu fui para Bandeirantes. E aí, eu trabalhava na Bandeirantes com o Marrom, o Luiz Almeida, né, que era um locutor, um radialista, e ele tinha um programa chamado A Notícia Agora. Essa Notícia Agora, eu trabalhava o Oswaldo Ferreira, trabalhava o Paulo José, só era fera. Aí o Marrom me chamou, fui para lá, trabalhar com o Marrom. E aí eu ia passando lá do Malché, com o Braia, filho do Marrom, e vinha dois moleques correndo e a Rocan atrás. Os policiais correndo com arma em punho e tal. Eu digo, bora, desce do carro aí. Para meu carro e saímos correndo atrás. Olha só, nós estamos aqui na Malché, aonde aconteceu nesse momento, da Rocan parou ali, esses dois moleques aqui, falei até moleques, os dois moleques estão correndo aqui, a polícia atrás e pegou. Pegou os caras, digo, o que aconteceu? Não, roubaram ali e vieram para cá, a gente prendeu, tá aqui, vamos levar para a delegacia. E o Carlos Souza viu. Aí o Carlos Souza mandou um recado pelo Mário Batista, Mário, procura quem é o Vanderlei Modesto. Aí me levou para lá. Quando chegou lá, o Carlos estava sentado. Quer vir trabalhar com a gente? Eu falei, olha, eu estou lá A Notícia Agora com o Marrom. Fala com ele. Marrom, o cara tá me chamando pro Canal Livre, disse, olha, como é que tá o salário? Eu digo, tá, então vai, você vai ganhar mais. E lá é um programa de visibilidade, programa que está em evidência, né? Tá fazendo sucesso. Então vai. Eu fui. Aí eu comecei lá numa Kombi branca. E o Carlos, e a equipe de reportagem e os policiais. Não lembra o ano, não? Não lembro, não. Certo. Lembro, não, faz tempo. Aí, os policiais iam com a gente. Nessa época, Kennedy, o policial da Polícia Civil e da Militar trabalhava com o Carlos de Wallace, eles estavam à disposição dos caras, entendeu? Eram policiais, estavam à disposição. Eles andavam com as pranchetas. Agora, para registrar um boletim de ocorrência, tu faz aqui, né? Celular e tal, vai na delegacia. Lá na época, não. Se acontecia um crime, o cara mesmo lavava o flagrante e ia levar para a delegacia. O policial entregava lá já. Vanderlei, como é que chegava nessa época as ocorrências para vocês tão rápido? É porque é o seguinte, o Canal Livre é um sucesso estrondoso, era um negócio que ninguém sabia entender. Parava Manaus, parava tudo. A Globo, que é a poderosa, mas coitada, na época eu ficava no chinelo, não tinha não. Não tinha para ninguém. Era uma coisa assim que a gente não...
Sabe? Até hoje eu não entendo como é que era daquele jeito, mas não tinha. Na hora era 100% do Canal Livre. E as pessoas viam a televisão, tinha telefone já, desses aqui, era desse mesmo, telefone aqui. Ligava para a produção. Quando não ligava para a produção, chegava gente correndo. Olha, eu vi um crime assim, assim, assado. Aí a pauteira passava a pauta e ligava para a gente, olha, tal canto, aconteceu isso, a gente ia para lá. Às vezes chegava lá, não tinha quase ninguém. Entendeu? Porque tinha acontecido naquele momento. E aí tinha o IML, tinha a polícia, que a gente sempre ia no IML, conversava com o pessoal, conversava com o pessoal da polícia. E na época... Vocês viraram, tipo assim, um instrumento da própria polícia para poder dar de vazão e divulgar os crimes que aconteciam, era o que a gente fazia, era isso. Era tipo como se fosse, assim, uma coisa muito importante a mostrar para a população, né? Que tinha muita audiência. Gostava. O pessoal da polícia gostava, tinha um respeito e o carinho de todo mundo, Tinha o respeito e o carinho. Mas aí, é o seguinte... Teve gente que confundiu as coisas. Essa história de dizer que o Canal Livre matava para a gente filmar. Primeiro, quem filma não é o repórter, quem filma é o cinegrafista. Né? Vai perguntar? É importante essa questão, que a gente sabe que o Netflix está aí, né? Ficou muito bem provado. Os meninos aí, né, sempre foram um programa, foi um sucesso. Mostrava tudo. Certo. E a gente sabe que num determinado momento a coisa... ali que afunilou, levando para a questão do crime. Né? Pelo menos ali, superficialmente, naquele momento não tinha um contraditório, que tivemos acesso hoje, à ampla defesa. Mas eu te pergunto nesse sentido, em algum momento dessas investigações, você teve receio de respingar? Você viu ali acontecendo, um MOA, do nada aparece um MOA, né, na história, do nada aparece um crime que aconteceu, que você deveria saber, mas não sabia da ligação que tinha com aquela pessoa. Você ficou com medo disso aí chegar até você? Não, em nenhum momento, porque é o seguinte, o que a gente fazia, como eu disse para muita gente, eu sou repórter, eu fazia matéria. Fazia o seu trabalho, é como se fosse um Fazia meu advogado, trabalho, né, que está trabalhando no crime, na área criminal e lidar com o criminoso. A gente tinha um horário. Não que você estivesse lidando com criminosos, né, que ficou muito provado ali. Mas assim, que a gente vê as coisas se avolumando, porque foi uma coisa midiática, foi uma coisa assim, problemática, uma coisa que trouxe a atenção da população, né? A imprensa nacional ali, vez ou outra, noticiava. E por conta desse volume, mesmo sabendo que você não tinha nada a ver com isso, não deu medo de uma injustiça? Não deu não. Eu sabia muito bem do que eu estava falando, do que eu ia falar. E, como eu sempre disse, eu era repórter, eu cumpria um horário de 8 da manhã até 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 horas. Eu cumpria meu horário e ia embora. E a gente não tinha uma afinidade, uma ligação direta com... Eu não andava direto com o Wallace nem com o Carlos, não. Eles chegavam lá, chegavam no horário do programa, apresentavam o programa e ia embora. E como é que era o Wallace nos bastidores? Era um cara muito humano. Ele atendia todo mundo. Chegava lá, ele chegava e entrava lá na sala dele e mandava o pessoal vir. Às vezes terminava o programa, ele ficava até 3 horas da tarde atendendo as pessoas. Atendendo todo mundo, dava arranjo para um, ajudava com remédio, ajudava todo mundo, entendeu? Era um cara assim. Só saía para ir para a Assembleia, para a casa dele, mas era para a casa dele, né? E fazer os afazeres dele, mas quando atendia todo mundo. E o Carlos da mesma forma também. Agora, essa história do Canal Livre é um negócio assim que a gente sabe de que foi tudo política. Foi política, porque se não tivesse parado os caras, hoje eles eram governador, era prefeito. Era um novo grupo político no estado. Era um novo grupo político, porque todo político tem o seu grupo, né? O negócio é esse. E com relação ao Netflix, você chegou a ser procurado? Usaram a sua imagem, não foi? Usaram a minha imagem, eu ia processar, inclusive eu até falei com o Ronaldo. Mas aí depois eu achei, deixa pra lá, porque passou, né? A minha imagem estava lá e tinha muita gente, rapaz, deixa pra lá. Mas assim, o Netflix me chamou de uma maneira errada. Porque eu acho que eles pensavam que eu estava morrendo de fome, porque o cara ligou de manhã e disse, ei, Tropical Hotel vai ter um café da manhã. Eu digo, não estou passando fome não, meu amigo. Quando era daí, vai ter almoço. Eu digo, pronto. Não, para você dar uma entrevista, eu digo, não vou dar não. Não dei entrevista não para o Netflix, mas usaram a minha imagem, entendeu? Inclusive passa até hoje. Você notou que usaram a sua imagem de forma errada da realidade? Eles colocaram as matérias que eu fazia. Da forma que você fazia? Da forma que eu fazia, mas tiraram a matéria da matéria mesmo, passaram a matéria. Não falaram nada a mais nem a menos. Entendi. Você acha que o documentário
falou mesmo a verdade? Ou tinha momentos que... Mostrou um outro lado, né? Que as pessoas não conheciam, né? Porque até então as pessoas achavam assim, porque é o Canal Livre, os irmãos Souza, eles eram matadores, matavam, como muita gente disse em nível nacional, matava para filmar. Primeiro que repórter não filma, quem filma é o cinegrafista. E tem todo um grupo, né? Tem todo as pessoas que trabalham ali nos bastidores, mas que eram pessoas que nunca praticaram crime, né? E nem praticaram até hoje. Agora, a gente lamenta muito que muitas pessoas acharam isso, né? Porque são bandidos. Não, não eram bandidos. Eles eram pessoas que apareceram no momento na televisão e que fizeram um programa que coincidiu com aquilo que o povo precisava, né? E aí, na época, tinha a TV Miséria, né? Que era a TV mostrando tudo, o cara sem cabeça, os braços para um lado, perna para o outro, podia mostrar. E o povo queria ver isso, sabe? As pessoas queriam ver isso. Até hoje querem ver. Só que não pode mais, né? Agora tá tudo diferente. Mas na época, podia mostrar. E quando fosse prender o cara, prendia na hora, lá, a gente mostrando tudo, prendendo o cara, porque era permitido. Agora não é mais. Você acha que qual foi a maior injustiça cometida contra eles? Contra o Wallace? Foi ter prendido o Wallace, condenado ele, e agora depois de 16 anos, dizer que o cara era inocente. Mataram o inocente, né? E ele não era esse bandido que as pessoas dizem, né? E outras pessoas também acham que foi política, entendeu? Justamente foi política. Queria acabar com os Souza para tirar eles do meio do caminho, né? Quem vive na vida pública passa por vitórias e derrotas, né? Em momentos de exposição. E houve um episódio seu na política que viralizou muito. O que te levou para a política? Rapaz, é o seguinte, eu queria ser candidato a vereador. Eu já fui 2 vezes candidato. Fui aqui em Manaus, mas em Manaus eu tinha um jargão que eu não devia ter usado. Eu dizia para as pessoas, olha, se quiser votar em mim, vota. Se não quiser, tem nada. Se quiser votar em mim, vota. Se não quiser, quando eu for eleito... Eu saía no Iranduba para falar com as pessoas, na casa das pessoas, as pessoas me abraçavam e me davam café e eu almoçava. Eu digo, rapaz, estou eleito aqui. Meu amigo, tinha pesquisa dizendo que meu nome estava bem votado. 2 dias antes, eu disse, rapaz, se eu perder a eleição, tiver 18 votos, eu vou andar de calcinha lá no Cacau Pereira. Aí pronto, foi o que o povo quis. O povo inteiro, né? Tu acha que eles embarcaram no meme, que é para te ver de calcinha? Não vou votar, que é para ver a bronca, Eu né? só quero ver se vocês querem andar de calcinha. Foi, e eu andei. Eu botei uma leg por baixo e andei. Só que agora, eu estou com outra ideia, outra estrutura. Agora eu estou, entendeu, focado. Estou indo para o interior, fazendo matéria de interior e estou o principal Iranduba. Quem sabe, tá vendo aí que eu não estou brincando, estou falando sério. Eu já andei na chuva no Iranduba, o prefeito já me botou para correr, já quiseram me bater no Iranduba, e eu tô lá. E o que a eleição te ensinou? Essa eleição aí? Essa eleição aí. Me ensinou que é o seguinte, não vá para a eleição com pouco dinheiro não, tem que ir com muito dinheiro, porque o povo gosta de dinheiro. O cara prometeu, tu pode fazer um discurso bonito, que chegar na hora o cara aí, e aí? Não é que tu vai comprar voto na mão, o pessoal quer dinheiro. Vanderlei, na questão da internet, hoje, você acha que o jornalismo policial mudou? Mudou. Mudou muito. Ninguém faz jornalismo com internet, né? É difícil isso, mas as pessoas... Hoje o camarada sai da faculdade, aí ele entra aqui no IA, aí tem um crime ali. Tudo para ele é tecnológico. Só que o povo não quer ver isso. O povo quer ver você lá, sabe? Diante da... Sapatão azul. O sapatão azul. E você que não tem o sapato azul porque está patenteado, já é meu, bote uma ideia na sua cabeça aí, pense o que você vai fazer, se você quer ir de Batman, se você quer ir de Coringa, dá um jeito para você se desvencilhar, para você sair do meio da multidão. Aí você vai, entendeu, se destacar. Agora, o que as pessoas hoje, quem está em casa, quer ver, aqui principalmente no Amazonas, olha só. Camarada aparece aí na televisão, você está lá no quarto. Aí o cara diz assim, está aqui na sala, na televisão, o cara...
ou um celular mesmo, né? Mas é mais televisão. O cara diz assim: homem foi assassinado pelos seus algozes por causa de ciúme. Isso é uma chamada, né? Aí o cara Certo. vai. Corno leva 15 tiros porque queria matar a mulher. O camarada vai sair lá do quarto e ver. É. É E isso, tu fala assim? Agora infelizmente é sim? isso. Eu uso as palavras, entendeu? Agora não pode mais falar Tu desse dá uma jeito, né? mudança, né? Mas eu faço uma mudança, mas que fica parecido, né? Por exemplo, o avô que estuprou a neta de 9 anos de idade. Já pensou um negócio desse? Aí até a produção, às vezes, acha que eu não devo falar assim, mas tu imagina um velho de 69 anos de idade, ainda tem, né, tesão para estuprar uma... Primeiro que ele é um monstro, né? Ele é um monstro, é um cara que não deveria nem ser chamado de ser humano. O cara de 69 anos, para estuprar uma garota de 9 anos de idade, ele não deveria nem existir. Aí eu tenho a ideia de colocar assim num cabo de vassoura, um baby doll e uma calcinha, né? Bota a música da Grécia e Silopou, que ele vai ter que dançar na cadeia. Mas não pode mais, que é de hoje. É, né? É apologia, não sei o quê, a isso, aquilo outro. Então vai tirando todo o ênfase. E aí você vai para a parte tecnológica, quando na verdade é um mundo diferente do real, né? É um mundo irreal. Você acha Infelizmente é que isso. hoje ainda existe espaço para o jornalismo raiz, o jornalista? Tem, dependendo como você vai colocar essa notícia. O Cabrini é um. Cabrini é jornalista raiz e que ele consegue ainda colocar essas matérias, né? Ou então, se a gente quiser, a gente passa o dia todinho aqui no podcast aqui, né? No Pode Patrão, né? Patrono. Pode Patrão. A gente fica aqui, fica só aqui, aí joga aqui na TV. E a gente fica comentando o dia todinho. Como já tem apresentadora da IA, como já tem repórter da IA, e aí, meu amigo, isso aqui, ó, a câmera robótica, né? 1, 2, 3, 4 cinegrafistas que está desempregado, né? É, verdade. Hoje é só o motorista e o repórter. E se duvidar, é só um. Para dirigir, o cara bota o tripé, já vi muitos. De outras emissoras aí, até da Globo mesmo, que é poder. Bota lá o tripé, vem aqui e fala. Conta a história todinha. Mas ainda tem espaço ainda. A criatividade é que vale. E o que ninguém sabe sobre Vanderlei Modesto? O que ninguém sabe é o seguinte, que o Vanderlei Modesto na televisão é o repórter. E eu, pessoa, sou totalmente diferente. Por quê? Eu sou muito caseiro, eu gosto de poema, eu gosto de músicas românticas, eu gosto muito de sertaneja, e eu gosto muito, assim, sabe, da natureza. Já o repórter, não, o repórter é pau para toda obra, onde tocar ele vai. Bota o sapato azul e vamos embora. É o Batman, né, que sai lá da Batcaverna e vai para a rua. E como é que tá essa questão aí, Vanderlei, na política do Brasil? O que você acha dessa STF, essas questões relacionadas Meu amigo, tá uma salada, não tá? Tá. Pelo amor de Deus. Olha, eu vou te falar uma coisa. O Brasil tem jeito ainda. Depende da nação. Porque as pessoas acham que o Lula, Bolsonaro, Alexandre de Moraes e não sei o quê, essas pessoas não são eternas, não. Essas pessoas, elas têm um limite. Um dia elas vão passar. Daqui a pouco, ninguém sabe mais quem é. Por quê? Isso aí vai ficar no esquecimento. Não passou. O Lula está com quantos anos? Quase 90, né? Aí vem o Bolsonaro também, que já está também com uma carrada de ano nas costas. O Alexandre de Moraes, não sei quanto tempo tem ainda na frente do STF, né? Mas também vai passar. E o poder está na sua mão. O poder está na mão da população do Brasil. Agora não é sair fazendo baderna por aí, não. Aquele que aconteceu lá dia 8, lá, aquilo ali foi um negócio assim, mal organizado e que no final de tudo pegou para todo mundo. Porque foi realmente ali um vandalismo. Teve vandalismo. Quebraram, destruíram o patrimônio público, e não pode. Agora, questão do Brasil se organizar e ser um país de ordem e progresso, rapaz, estão dizendo aí que o Trump vai entrar. Não entra não, o Trump não vai entrar para cá. O Elon Musk também não entra. Não é assim não. Nós temos ainda um país maravilhoso, nós temos aqui água potável, nós temos uma floresta linda, nós temos aí políticos sérios ainda, mas tem muito caba safado aí, lá em Brasília, que quer atrasar o Brasil. E a corrupção agora, Deus me livre, né? Mas sempre existiu, não é agora não, agora que veio à tona, mas na época sempre existiu. Aqui no Amazonas, por exemplo, tem prefeito
que pega o dinheiro do Fundeb, pega o dinheiro da saúde, da segurança pública, não declara, gente. Ele não declara esse portal da transparência. Aí vem o TCE e quer cobrar. Tem um prefeito aí do Iranduba que ele pegou R$ 1 bilhão e não está dizendo nada. 446 milhões agora que ele não declarou para ninguém. Parece que o dinheiro que veio era dele. Não disse o que fez com o dinheiro. E o Brasil em si, a política brasileira, ela precisa dar uma repaginada. Eu trocava todo mundo, tirava todo mundo, porque tem muita gente aí que tem uma mente ainda aberta para dar oportunidade para quem precisa de oportunidade. O político, o Fábio Lucena dizia que os maus políticos vão cada vez melhor, os maus eleitores cada vez pior. Parece que todo dia isso acontece. A época da eleição está chegando aí. Já percebeu uma coisa? Antes, nessa época, agora já estavam os carros-som na rua, todo mundo gritando e bandeira, todo mundo calado. Nós estamos em maio. Junho, julho, agosto, setembro. 4 meses só faltam, 4 meses. Outubro já é eleição. Então, as pessoas estão segurando para, na última hora, soltar, né? Soltar as propostas. Que vai ter gente que vai fazer ponte aqui para o outro lado, para 319, não sei o quê, tá tudo mentira. Porque vão enganar o povo mais uma vez, chega lá, dá uma pequena bacatela, e aí o cara que pegou o dinheiro para dividir com o pessoal fica mais para ele do que dá para o povo, e aí o povo vai, poxa vida, o cara disse que ia fazer isso, aquilo outro e não fez. Aí ele vai chegar lá, gente, estou terminando meu mandato, não deu para fazer, mas vote em mim que no outro mandato eu faço. E não faz de novo. Saúde, educação, segurança é primordial. Mas enquanto existir um país que as pessoas têm o Bolsa Família, tem aquele auxílio emergencial, isso aí é só colocar o povo na miséria. É querer que o povo continue na miséria. Por quê? O camarada chega lá, ele tem uma mulher que tem 5 filhos. Né? Ele ganha o Bolsa Família, a mulher também, os meninos também, porque ele vai trabalhar. Aí pronto, reúne o pessoal, compra uma dúzia de cerveja, bota lá uma carne para assar e fica lá. No bem bom. Aí gera o quê? Gera o comodismo. E as cidades não desenvolve nada. Por quê? Porque o cara vai esperar 4 anos depois para acreditar no outro político, não, para ir atrás numa beirinha, para botar no bolso e pronto. O brasileiro tem esse erro. E aí não fica um ser político, né? Não entende do que está acontecendo. E aquele cara que vai lá e dá a munição, o voto. É isso. Mas, meu amigo, é uma satisfação muito grande te ouvir, conversar com você. Né? Você é uma pessoa que fez pelo jornalismo no Amazonas. Estou fazendo. Está fazendo. Fez e ainda vai fazer muito ainda, se Deus quiser. Eu estou no Portal Realidade, que é o meu, Portal Realidade, na Terra de Verdade. Estou na TV NC, que é Norte de Comunicação, que é a nova TV do Brasil, 10.2, canal aberto. Pertence ao grupo Norte de Comunicação. Mas, na verdade, eu pertenço ao grupo Norte de Comunicação, SBT todo, porque quando a gente faz matéria, bota em todo lugar. E aí é o seguinte, não existe idade para você que trabalha na área de jornalismo. A idade é apenas um número. Quanto mais... Fica mais experiente. Experiência você tem, melhor você trabalha. Agora, procure a fonte. Não dê informação porque parece, porque alguém disse não. Vá lá ver se realmente é aquilo, se procede. Recentemente, eu fui lá no Iranduba 2 vezes, ali no ramal do Chico Doido, que é ex-prefeito, com a polícia para cavar numa área de terra lá, que um cara disse que tinha enterrado um defunto lá. Tinha um formigueiro lá. Não tinha ninguém. Então tem que testar, é a história do formigueiro, né? Já levou a pá e tudo. Levamos a pá, o cara que cavou lá era capitão, cavou tudinho lá, não achou nada. Mas fomos lá até para ver, não vou dizer, olha, até aqui tem um defunto, não, que tinha um formigueiro. Essas coisas acontecem, né? Vanderlei, obrigado pela oportunidade. Estamos aí, meu irmão. Estamos sempre aqui para disposição, né? Eu sei que você é um cara que desceu aí do seu patamar para vir aqui no nosso pequeno projeto. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela paciência e pela audiência.